Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu essa ordem: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: Saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxa aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Nós não temos fé. E, de fato, eu acho que nossa fé é muito pequena. Eu conheço muitas pessoas que têm uma fé muito grande. O professor Luiz Saião, acho ele fantástico em conhecimento, em profundidade e até em fé. Às vezes eu vejo uma pregação dele e o amor que ele fala com amor. Professor Luiz Saião, pode pôr aí, esse cara vale muito a pena vocês seguirem. E por que diz, né, nós temos pouca fé? Tem gente que fala assim, pô, eu tenho tanta fé, para com isso, mano. Tem gente que fala assim, pô, eu tenho tanta fé em Deus. Beleza, você tem muita fé em Deus. Você tem fé ao ponto deles. Não sei se esse aqui é o YouTube dele, Luiz Saião. Saião com Y, amor. Só escrever. Ah, com Y. Então, assim,
Tem gente que fala, eu tenho muita fé mesmo, eu acredito em Deus e tal, não sei o que lá. Beleza. Mas você tem fé ao ponto de não se preocupar com o amanhã? Você tem fé ao ponto de não se preocupar com dinheiro, você tem esse nível de fé com emprego, com comida? É esse nível de fé que você tem? Eu confesso, eu não tenho esse nível de fé. Eu confesso que, assim, esse é um nível de fé que eu não tenho. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente sente o amor de Deus, a gente tem ter fé é ter a certeza de que tudo vai dar certo. Não é que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar, mas é você não ter que se preocupar com amanhã. Esse é o nível de fé. Em um momento, eu consegui alcançar isso, mas me durou poucos dias. E eu entendo isso e tento buscar, e confesso que eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho fé suficiente. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me aproximo, mais eu percebo que eu estou mais distante, mas que eu estou no caminho. Eu acho que você Então, não está mais distante. Eu acho que nós estamos ainda distantes, mas não mais distantes. Eu acho que cada vez nós estamos mais próximos de Deus. Sim, mas é que o que eu quero dizer é o seguinte: na minha ignorância, antes eu achava que porque eu lia, porque eu entendia, porque eu estudava, eu estava muito próximo de Deus. E eu percebo que, assim, vai ser impossível eu chegar perto. Tá bom, paixão. Vai ser impossível eu chegar perto de Jesus. Vai ser impossível eu chegar perto do que ele era. E tá tudo bem, não tem problema. O importante é onde está o nosso coração. E ter fé. A gente vai falhar, a gente é ser humano. Para o homem o que é possível, nada é possível para o homem. Mas para Deus tudo é possível. Amém. E é assim mesmo. Para Deus tudo é possível, até o impossível. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu comecei dizendo isso porque o que é o medo? O que é a preocupação? O que é o temor? Tudo isso é ausência de fé. Você ter medo é ausência. Ter medo do futuro. O que é ter medo do futuro? Ter medo do futuro é você projetar na sua mente uma situação muito ruim que muito provavelmente não vai acontecer. E é não ter fé no futuro. Não ter fé em Deus no futuro que Ele está te proporcionando.